motive a orar, é cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão, em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, e sua cruz o motive a orar, e a cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão, neste aperto de mão, neste aperto de mão. Provai e vede. História de hoje: fogo de todos os lados. Elias Pereira é um pequeno agricultor que trabalha no cultivo de frutas e verduras em sua pequena propriedade no município de Caruebe, interior do estado de Roraima. A terra é muito boa e existem lavouras que ficam bem próximas umas das outras na mesma região. Elias dedica a maior parte do seu tempo a uma pequena plantação de tomates e outra maior de bananas. Há 2 anos, a produção de frutas era uma prioridade em sua chácara. Toda semana, um pequeno carregamento de bananas era vendido no mercado da cidade. Com o resultado da venda, ele exercia sua fidelidade para com Deus, pagava suas contas e vivia dignamente com sua esposa Marilza. Um dia, Elias foi chamado às pressas para ajudar a controlar o incêndio que estava acontecendo próximo à sua plantação de bananas. O vento e tempo seco favoreciam rapidamente a propagação das chamas e muitos bananais foram incendiados em questão de minutos. Ao chegar no local, Elias viu a destruição numa plantação de bananas e pôde imaginar a dor de perder tudo da noite para o dia. Enquanto caminhava pelas cinzas do que restou, Elias se lembrou de muitas coisas que já havia passado na vida, principalmente das orações, quando pedia a Deus que cuidasse de sua propriedade, pois era dali que tirava o sustento para sua família. Milagrosamente, um vento forte desviou as chamas que estavam indo em direção ao bananal de Elias. A menos de 4 metros de distância do fogo consumidor, a plantação de Elias foi poupada pelo fogo, mais uma vez comprovando o grande amor de Deus por sua vida, e testemunhou de sua fé para todos os agricultores da região. Aquele terrível incêndio serviu para mostrar que tudo nessa vida é passageiro e que era preciso estar sempre ligado ao Senhor com o coração puro, pronto para aceitar as decisões de Deus em qualquer situação. Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
desilusão. Restaura meu quebrantado coração. Restaura meus sonhos. Restaura os meus planos, Senhor. Restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, amados irmãos em Cristo Jesus. É bom tê-los nesse momento de adoração, conectados para a honra e glória do Senhor, no exercício da fé e entendendo que Deus tem nos alcançado em pleno século XXI e nos conduzido ao aprisco celestial nesse momento de adoração. Como você está? Você está bem? Nesse momento de pandemia, de isolamento social, nós podemos entender que Deus tem nos acolhido em seus braços de amor. Afinal de contas, somos filhos e filhas de Deus. E assim sendo, nesse Pai Celestial, Ele não se esqueceu de nós, a ponto de estarmos aqui, na presença do Deus Eterno, convictos da salvação em Cristo Jesus e celebrando a vida, na gratidão que temos para com esse Senhor e meio às tormentas pelas quais passamos. Nós podemos olhar para frente com esperança em nosso coração, ao nosso redor, em meio às dificuldades nas quais nos encontramos e olhar para trás e entender que não estamos solitários, que Deus está conosco. E é por isso que eu quero lhe convidar a celebrar a vida na presença do Deus Eterno no formato de louvor, porque quem canta não espanta os males, quem canta louva a Deus. Podemos louvar nesse momento? Vem comigo, vamos louvar? Se da vida as ondas procelosas são, se com desalento julgas tudo vã, todas muitas bênçãos dize-as de uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, esse é
Mas acaso mágoas triste é teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca tens a terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio minorando o mal, dá-te a consolo sempre até o final. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Bom saber que Deus tem nos abençoado. Como é bom saber que não fomos esquecidos por Deus. Quantas bênçãos podemos compartilhar com o mundo que precisa conhecer o Senhor da salvação, não é verdade? Você e eu, nós que estamos aqui no exercício da fé, podemos olhar na nossa trajetória e entender que Deus, Ele não nos marginalizou. Pelo contrário, quando observamos ao nosso redor as dificuldades em meio às crises que temos e também os nossos entes queridos em meio às tormentas nesse mundo de pecado, nós podemos enxergar que Deus nos acolhe como família, família espiritual. A igreja reunida é a família espiritual de Deus. A igreja, quando celebra, engrandece o nome desse Pai celestial. As promessas de Deus nas Sagradas Escrituras nos mostram que nós somos importantes para o Deus eterno e Ele deseja nos acolher em seus braços de amor. Como um pai acolhe um filho, como o pai acolhe uma filha, Ele deseja nos acolher e nos conduzir a uma experiência ímpar, singular na sua presença. Portanto, assim como estamos, eu quero lhe convidar nesse momento, aí onde você está, tirar esse tempo oportuno para a oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida. É maravilhoso saber que não somos solitários. É maravilhoso saber que o Senhor é um Deus presente e tem nos abençoado, não esqueceu de nós. Como é bom saber também que o Senhor nos trata de forma singular, observando as nossas necessidades e nos conduzindo à experiência da edificação espiritual. Senhor, nos toma em Teus braços de amor. Faça uma obra de restauração, de renovação e que possamos, durante o transcurso desse culto, que possamos celebrar a vida diante de Ti e reconhecer a Tua paternidade celestial, devolvendo-lhe aquilo que lhe é direito, a vida, colocando-a em Tuas mãos no formato de adoração. Louvado seja o Teu nome, permita-nos sentirmos a Tua presença ao nosso lado e que possamos crescer no conhecimento da Tua palavra, hoje e sempre. Em nome de Cristo Jesus te agradecemos. Amém. É bom orar, não é verdade? Quando fechamos os olhos, quando oramos, nós não buscamos um amigo imaginário. Quando nós oramos, nos colocamos diante do Deus eterno e reconhecemos que Ele está mais interessado em nos abençoar do que estamos interessados em buscar as bênçãos que vêm das mãos do Eterno. É por isso que quando nos achegamos diante do trono da graça, precisamos nos colocar de forma humilde e entender que Deus Ele tem procurado fazer o melhor para cada um de nós. Os apóstolos entenderam isso. Algumas figuras são icônicas no contexto do apostolado, do discipulado, seguidores de Jesus, durante o percurso da encarnação messiânica e posteriormente também. Poderíamos citar
o jovem Saulo que se tornou o grande Paulo. Mas também tem outras figuras icônicas como João, como Pedro. Por falar em Pedro, Pedro foi uma pessoa muito interessante no contexto da salvação, ou ministério da redenção. Ele nos mostra as dificuldades que existem em nosso coração, até mesmo em pleno século XXI. A desconfiança, a impulsividade, muitas vezes a procrastinação, a intencionalidade de querer fazer o melhor diante de Deus e, por vezes, também tentar convencer a Deus de que Ele não sabe o caminho que está tomando. Você já passou por essa experiência? E claro, humanamente falando, Pedro, na sua estrutura psicossocioemocional, ele passou pelos seus dilemas e, ao mesmo tempo, compartilhou conosco, na sua epístola, a oportunidade que temos de conhecer um Deus que é presente. E quando é apresentado nos evangelhos, Pedro também nos mostra a grandiosidade de Jesus em nos alcançar. Ele estava no seu barquinho pesqueiro, tendo a sociedade com João, preocupado em pescar, em ter os proventos ou os meios para saciar as necessidades existenciais. Na pirâmide de Maslow, as necessidades primárias são essas, não é? A questão de subsistência ou de existência. Para Deus, isso também não foi esquecido, mas Ele deseja nos levar a outro patamar. Quando os apóstolos são convidados para seguir Jesus, eles são orientados que podiam confiar nesse Deus eterno, se bem que eles não conheciam quem era Jesus na figura ou a configuração que nós conhecemos nos dias de hoje. Porém, nos ensinou que podemos confiar e podemos crer nas promessas do eterno. Muitas vezes nós vemos os apóstolos e os homens daquela época, pessoas reais com problemas reais, acolhidos e acompanhados por Jesus Cristo e, por vezes, eles se mostram meio saturados. Mas, insistentemente, eles continuam no exercício da fé. Você está saturado ou saturada, talvez, no dia de hoje? Tem passado por algumas situações que têm sido indigestas e não tem conseguido administrar da melhor maneira possível? Mas você não pode se esquecer de que Deus está contigo. Isso não é uma sugestão psicológica e nem sequer um placebo espiritual. É reconhecimento de que no mundo no qual nos encontramos, Deus tem se preocupado conosco, tem nos acolhido e procurado nos guiar da melhor maneira possível, mas não de forma intrusiva, de uma maneira acolhedora e compenetrada como Deus é. Ele procura então ser acolhido também nos corações humanos. Ele procura também ser bem recebido para que possa haver uma parceria espiritual e que possamos prosseguir de cabeça erguida e sabendo que o nosso Deus é presente. No entanto, por mais que haja o plano da redenção, existe também um plano da perdição. E aí entra a figura do diabo, o maligno que tenta, por vezes, desvirtuar a nossa fé. E não podemos esquecer que estamos mergulhados num grande conflito. Por vezes, nos altos e baixos da vida, nós temos aqueles questionamentos e indagações que tiram os nossos sonos e, ao mesmo tempo, nos faz questionar sobre a postura de Deus em meio ao propósito da salvação. Faz parte da figura humana, na sua finitude, questionar a postura divina. Na verdade, Deus nos deu esse privilégio, mas não nos permite, então, sermos incrédulos. Ao mesmo tempo que questionamos, devemos lembrar que Deus ele deseja se fazer conhecido e nos mostrar o que é o melhor. Claro, a partir de nós, Ele conduz em meio àquilo que Ele deseja realizar em nosso benefício, através de nós, e o que Ele já tem feito por nós. As ansiedades no mundo de pecado, envolvendo os estressores, nos mostram que, felizmente, nós temos um Pai e, infelizmente, por causa do pecado, desconfiamos desse Pai. Portanto, eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus na Epístola de Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7. A primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Aqui diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que coisa maravilhosa! Olha o que Pedro diz. Humildemente nós devemos nos colocar sobre a poderosa mão de Deus, e entendendo que Ele sabe o que está fazendo, e Ele deseja nos acalmar, e também receber as nossas ansiedades em suas mãos e transformá-las numa oportunidade de transformação e confiança nesse processo de compreensão de mundo e, ao mesmo tempo, num processo de resignificação, um novo sentido experimentado. Pedro passou por isso na experiência com Jesus Cristo. Depois de ter desfrutado por cerca de mais ou menos 3 anos e meio,
da bem-aventurada companhia de Jesus Cristo, ele aprendeu algumas lições que compartilhou nas epístolas e também é apresentada nos evangelhos através dos seus companheiros de fé. O apóstolo Pedro, ele aprendeu a deixar seus cuidados e preocupações nos braços poderosos do Senhor Jesus Cristo. Será que nós conseguimos também nos comprometer e nos comportar da mesma maneira? Um diretor de uma clínica norte-americana, ele fez uma afirmação certa vez sobre a questão da ansiedade, das preocupações ou preocupações. Ele disse assim: a preocupação afeta a circulação, o coração, as glândulas e todo o sistema nervoso. Jamais conheci alguém que morresse por excesso de trabalho, mas conheci muitos que morreram vítimas de ansiedades não controladas. Isso é um fato. Muitas pessoas são ansiosas por natureza. Aí vem um critério que precisamos rever. Por natureza? O que significa essa natureza? A natureza que está mergulhada num pecado, no qual na finitude deseja entender os porquês, os paraquês e ter controle, então, dessa trajetória chamada vida. A ansiedade é um mal, infelizmente, insidioso, que rouba a paz interior, debilita as energias físicas, e ao mesmo tempo, infelizmente, tira o nosso sono e pode nos conduzir a uma certa depressão e angústia. Você já passou por situação semelhante? A vida, ela é muito sublime, ela é preciosa demais para ser consumida por esse fator, esse adversário que tenta nos privar da alegria de existir e da desconfiança que nos leva então à desconfiança diante de Deus. A mente, quando ela é afligida por preocupações incontroladas, ela não pode enfrentar as demandas diárias. Por quê? Ao mesmo tempo que ficamos preocupados, nós queremos as respostas, podemos viver uma patologia que não precisa ser perpetuada. Portanto, nesse momento, a Bíblia deseja nos transmitir a mensagem através de Pedro que podemos humildemente confiar nos braços poderosos de Deus e entender que Ele não nos alienou, não nos marginalizou, pelo contrário, Ele se considera o nosso Pai e, como filhos, devemos confiar nas suas providências. No contexto bíblico, quando estamos preocupados em meio às ansiedades da existência, com os nossos problemas no dia a dia, esquecemos de nos preocupar com a salvação, a nossa salvação e a salvação dos outros. Quando também estamos preocupados com a nossa salvação, esquecemos de nos lembrar de que somos acolhedores espirituais e esquecemos daqueles filhos de Deus, o nosso próximo, que deseja também experimentar essa salvação. Isso é possível quando entendemos o plano de redenção de Deus. Nesse contexto bíblico, o Senhor diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim, a preocupação e a salvação são coisas que precisam ser administradas da melhor maneira possível na presença do Deus eterno. Por exemplo, Pedro estava preocupado com a pescaria, mas quando Jesus encontra Pedro, ele sabe que Pedro passava por essa situação, mas Pedro não sabia o que viria mais à frente. Mas intencionalmente, Jesus, ele convida Pedro, mas de antemão mostra que Deus é providencial e providencia recursos e meios na pesca milagrosa para que esse Pedro, que se tornou esse ícone pelo qual nós estamos recebendo a palavra nesse momento de adoração, pudesse celebrar a vida na presença do Deus eterno. E ele se lança na presença de Jesus e diz que não era digno da presença do Mestre amado. Nem sequer conhecia quem era aquele que estava ali na sua frente. Mas na providência em Jesus Cristo, o Senhor da salvação estava mostrando para Pedro, procurando nos alcançar também, de que os nossos problemas também são problemas dele. Se bem que Deus não tem problemas, Ele é a solução em pessoa. Você acredita nisso? Ao se encontrar com Jesus e entender quem era Jesus, no desdobramento espiritual, Pedro compreendeu que ele poderia ter segurança na presença do Mestre que estava ali. Por vezes ele oscila na fé, mas quem é que nunca oscilou? Você não pode se sentir culpado por ter alguns desafios de ordem pessoal. Naquela questão intrapessoal, sua, singularmente sua. Ao mesmo tempo, no processo de interpessoalidade na qual interagimos com o mundo externo, nós devemos lembrar que a nossa amargura pode ser transmitida ou perpassada para os outros e não precisa ser assim. Quando nós confiamos em Deus, primariamente nós chegamos à presença de Deus, mas aí existe a rede social, que são os nossos acolhedores, envolvendo talvez um pai, uma mãe, um amigo, um pastor, um irmão,
da igreja que possa somar conosco para nos ajudar a erguer a cabeça e saber que dias melhores virão. E claro que a redenção se aproxima. Portanto, nos versículos que lemos, nós podemos tirar algumas lições. O primeiro entre eles é o que significa essa preocupação, essa questão que envolve a ansiedade. Por exemplo, a palavra preocupar-se, ela significa ocupar-se antes de mais nada. Mas antes de quê? Porque precisamos ou devemos ou estamos nos preocupando antes de alguma coisa. Antes de podermos realmente enfrentar o problema que nos aflige e resolvê-lo, nós temos essa preocupação. Ficamos preocupados. Há, portanto, uma diferença evidente entre ocupar-se e preocupar-se. E como seria essa funcionalidade? Veja, mesmo que haja essa diferenciação, devemos lembrar que não é prudente pensar de uma forma demasiada somente no que virá, se bem que devemos nos preocupar, ou seja, nos planos da vida, nós queremos saber o que vem depois. Mas vem comigo sobre algumas perguntas ou questionamentos que podem passar por sua cabeça nesse momento. Primeiro, será que não é prudente pensar no amanhã? Será que não é prudente planejar o futuro? Claro que sim, mas entretanto a preocupação não busca soluções. Considera apenas os aspectos negativos da situação, que rola pela mente como uma bola de neve até se transformar então numa montanha ameaçadora. Você já passou por uma situação semelhante como essa? A análise antecipada dos problemas, essa análise antecipada dos problemas, com a intenção de encontrar situações, constitui ocupação e não preocupação. Assim, nós precisamos lembrar que a busca por soluções faz parte do coração humano e que podemos, nesse momento, nos ater não à experiência marcada pelo pecado e meio ao sofrimento no qual nos encontramos, mas entender que não somos solitários nessa experiência, mas que Deus tem nos alcançado. Por exemplo, como podemos dominar os pensamentos e a imaginação? Será que há uma maneira hábil para isso? Em meio à ansiedade, nós precisamos repensar o nosso comportamento em meio às experimentações no dia a dia. Por exemplo, as ansiedades e cuidados que afetam a saúde mental são muitas vezes causadas pela imaginação, a antecipação de problemas que ainda não aconteceram e talvez nem sequer acontecerão. Portanto, quero compartilhar com você uma citação na inspiração profética que diz assim, observe: poucos compreendem ser um dever exercer domínio sobre os pensamentos e imaginações. Poucas pessoas compreendem esse exercício e essa vocação, esse dever. Mas precisamos lembrar que, como seres humanos, por mais que sejamos finitos, como declaramos anteriormente, nós somos pessoas resilientes e podemos recomeçar no exercício da fé. As preocupações tentam minar a nossa alegria, os nossos prazeres, mas nós podemos confiar em Deus e saber que Ele deseja nos abençoar de uma maneira digna e fiel quanto à sua postura divina. Ainda outra situação, na inspiração profética, ela declarou a seguinte orientação. Observe: não devemos permitir que as perplexidades e preocupações da vida diária nos obscureçam a mente e nos deixem de rosto o quê? Fechado. Algumas vezes parece que nós chupamos limão bem cedo, não é verdade? E acordamos com aquela cara amarrada, as pessoas até enxergam que estamos passando por isso, mas talvez na inabilidade não conseguem nos auxiliar. E às vezes procuramos respostas nos amigos, naqueles que estão próximos de nós, os nossos entes queridos como um todo. E é nesse contexto que pode haver um certo senso de fracasso de ordem pessoal, mas nós devemos lembrar que o convite de Deus é que precisamos entender que essas perplexidades não devem nos tomar pelas mãos, sendo o senhorio da nossa existência. Observe na questão de maturidade espiritual. Certa vez eu estava dando estudo bíblico e acompanhando uma família, uma jovem senhora que infelizmente tinha passado por um divórcio, vinha de uma família abastada, mas perdeu os seus benefícios e também as suas posses e foram morar então numa residência composta por 2 quartos. Ela costumava falar durante o transcurso dos estudos bíblicos: olha, eu era assim,
eu tinha um carro, na minha casa tinha piscina, o gramado da minha casa era uma coisa extraordinária e às vezes derramava lágrimas. Num certo sábado à tarde, eu estava acompanhando essa família. Na verdade, essa família é composta pela essa jovem senhora, que se tornou a nossa irmã em Cristo Jesus, e o seu pequeno filho. Só que estava chovendo muito, ventava, aquela chuva torrencial assim, e o vento, quando sossobrava assim, parecia que estava tentando levantar o telhado da casa, uma casa humilde que não era de laje, e o vento batia naquela telha de amianto que não estava bem fixada, e parecia que o telhado estava levantando. E nós estávamos ali estudando a palavra de Deus. E eu percebi que aquela criança, aquele menininho de 5, 6 anos, ele estava aterrorizado com a possibilidade da casa ser destelhada. E eu não me contive. Pedi permissão para que eu pudesse acolher aquela criança diante da mãe. E a mãe permitiu, eu acolhi a criança, coloquei ela do lado assim, abracei, conversei com ela, com aquele menino, e perguntei para ele, você está bem? Logicamente, ele não estava. Que pergunta, não é verdade? Mas às vezes os nossos aconselhamentos e orientações não devem ser dados a partir de nós, mas vindos, ou pelo menos iniciados a partir do indivíduo. Como significa isso? O trabalho no exercício da fé, do acompanhamento, não no ato de clinicar, mas no desenvolvimento da fé ou da confiança em Deus, claro, pode ser compartilhado em minhas promessas que Deus nos concedeu, mas também tem que ser pautado a partir do indivíduo que está sendo alcançado pela palavra do Senhor. Por que entrelaçar a questão que envolve também a psicologia e a questão da fé, da religião? É porque as duas andam juntas. Nós somos seres biopsicossociais e Deus sabia disso quando nos criou. No mundo de interações, no mundo do exercício da fé, no mundo das diferenciações biológicas envolvendo os gêneros e também as idades cronológicas, fisiológicas, emocionais e hormonais. É nesse contexto que precisamos entender que Deus ele procura salientar que por mais que sejamos esse composto, esse emaranhado de emoções, Ele não se ausentou, Ele sabe quem somos e deseja partilhar conosco as nossas ansiedades. Quanto àquela criança, eu disse para ele assim, você está com medo? Ele disse, estou tremendo de medo, eu não consigo, sabe, eu não sei. E ele chorava assim. E eu disse para ele assim, coloca a mão no meu coração. E ele colocou a mão no coração por dentro do terno, sob a permissão da mãe, e ele disse assim, puxa, você está tão calmo. E eu falei, sim. Agora olha o seu coração. E colocamos a mão juntos no coraçãozinho dele. E o coraçãozinho dele palpitava assim, como se fosse uma locomotiva a todo vapor. Qual é a diferença entre eu e você? Você está intensificando a situação pelo medo que você está passando, em meio à insegurança. Mas eu tenho certeza que Deus está conosco e não deixará nada de ruim acontecer. E se esse telhado for levado pelo vento, nós recomeçaremos, porque Deus nos deu a competência, a capacidade de levantar a cabeça e saber que Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Pronto. Ao ouvir aquilo, ele inclinou a sua cabeça no meu ombro e disse assim, eu confio, eu acredito. E a mãe olhou para mim de forma assertiva e meneou a cabeça com esse movimento. Sim, positivamente. Aquela criança foi acolhida e teve segurança. A diferença entre eu e ela é que eu tinha uma experiência de vida e sabia alguns caminhos que poderiam ser trilhados em meio ao contexto no qual nos encontrávamos, ou seja, se o telhado fosse levantado pelo vento. Poderia acontecer de uma maneira talvez adversa, no entanto, na minha mente havia alguns caminhos. A priori, Deus é o meu Senhor, era o meu Senhor e sempre será o meu Senhor. E aquela criança precisava entender isso. Por quê? Olha que ironia. Nós estávamos falando de Deus, a Bíblia em mãos, e havia um senso de insegurança. E veja, dali em diante nós compartilhamos a fé que Deus nos transmite através das suas promessas. E além do acolhimento através das Sagradas Escrituras, aquela criança foi acolhida psicossocioemocionalmente. Você consegue entender? Às vezes, mais do que palavras, nós precisamos do acolhimento físico. E como é difícil nesse isolamento social passar por essa experiência de distanciamento e entender como gostaríamos de estar na igreja, como gostaríamos de abraçar os irmãos, como gostaríamos de ter a vida normalmente como era, mas em meio à nova normalidade, nós temos alguns desafios, não é verdade? Eu não sei como você se encontra em meio
a esses desafios que vêm sobre você, sobre a sua família, no contexto da pandemia. Eu não quero ressaltar a pandemia, porque você já tem ouvido falar muito sobre isso, mas quero lhe apresentar a palavra do Deus eterno. Portanto, nós podemos entender, nesse contexto de apresentação, de que Deus ele deseja que vivamos um dia de cada vez. Por quê? Se deixarmos desfrutar a paz de espírito, devemos viver plenamente cada dia, sem permitir que os intrusos, os insucessos de ontem, aqueles que vieram sobre nós e as expectativas do amanhã, infelizmente, invadam o dia de hoje. Percebeu? Nós somos senhores do dia de hoje. O dia de ontem já foi, nós não temos controle. O dia de amanhã nós planejamos, mas também está além do nosso alcance. Portanto, nos cabe observar que o dia de hoje, ele é muito importante e deve ser vivenciado na presença do Deus eterno. Deus eterno. Como foi que nós começamos o sermão dessa manhã? Como foi que nós começamos a meditação bíblica em meio às promessas do autor da vida? Falando sobre Pedro, falando sobre os apóstolos, falando sobre Jesus. E lembrando que eles eram pessoas reais, com problemas o quê? Reais. E observe, Jesus ele lidou com essa situação já antes do século 21, já no tempo dele, no espaço-tempo, geograficamente falando, na sociedade na qual ele se encontrava, lá com os apóstolos. Eles tinham uma certa ansiedade pelo dia de amanhã, preocupação com o dia de amanhã. E Jesus, ele fala sobre ansiosa solicitude pela vida no contexto de Mateus capítulo 6, no versículo 34. E ele adverte: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Sabe, os pássaros, eles acordaram bem cedinho. Eles levantaram, eles foram procurar o que comer, eles estão revoando para lá e para cá. Ao entardecer, eles vão para o seu leito, ou seja, o seu ninho. Observe o que acontece. Eles não sabiam como terminaria o dia, mas como começaria. E eles precisavam ir atrás da sobrevivência. E Jesus, quando aponta os pássaros, aponta os lírios, que nem Salomão se vestiu como os lírios na sua brancura, na sua alvura, e são ervas, plantas que podem ser lançadas no fogo, podem murchar a qualquer momento. Nós somos mais do que tudo isso. Nós somos importantes para Deus. E Deus nos considera joias preciosas como obra coroadora da sua vontade divina. Portanto, é nesse contexto que Jesus apresenta que basta cada dia com o seu mal. Não fiqueis inquietos com o dia de amanhã, que tende a minar a nossa alegria, o nosso prazer de existir. Poderíamos ilustrar apresentando, então, os grandes navios, os navios modernos dos dias de hoje. Por exemplo, eles são criados para singrar os mares. No entanto, não foram criados para viver ancorados no porto, não é verdade? Nós fomos criados não para viver marginalizados, inquietos, mas devemos lembrar que Deus é tremendo, é misericordioso e fiel. E Ele também diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Compreendemos dessa maneira? Assim, voltando ao aspecto dos navios, eles foram criados para singrar os mares, eles têm uma funcionalidade, um propósito, assim como a vida também. Os navios mais modernos, eles têm comportas. Ou seja, se acontecer uma ruptura no seu casco, uma bifurcação e a água invadir, partes fracionadas desse navio podem ser ilhadas, protegidas por essas comportas, que são um tipo de portas para que ele não afunde. Deus ele permitiu que também tivéssemos algumas comportas em nossa vida. E o que são essas comportas? São o dia e a noite. Deus ele permitiu que o dia e a noite separasse essa vivência diária do ser humano, que pudéssemos dormir livre das preocupações, fadigas e cuidado da vida e também ter um novo dia para recomeçar. Eis um elemento indispensável para uma existência feliz. É entender que nessa transição nós podemos repousar tranquilamente nos braços de Deus, como uma criança que confia no seu pai. Ainda sobre essa maneira, a inspiração profética diz o seguinte: não pense em todas as dificuldades e cuidados do amanhã, ajuntando-os ao fardo de hoje. Às vezes, potencializamos em meio às preocupações o que estamos passando, mas não precisamos atar as preocupações do amanhã com o fardo que temos no dia de hoje. Na experiência e explicação de Jesus, ele disse: basta cada dia com o seu mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Você já tentou dormir numa dessas noites assim e o cachorro do seu vizinho latia alto e lhe tirou o sono?
e você virava de um canto para a cama, para o outro canto da cama, pedindo para que Deus fechasse a boca daquele cachorro, pedindo para que aquele vizinho, pelo amor de Deus, parasse com que aquele cachorro continuasse latindo, que ele terminasse. Já passou por essa situação? O cão que ladra pode perturbar o nosso sono em uma noite calma e serena, mas uma preocupação cultivada também pode produzir em nós uma ansiedade intensa e consumir a grande parte de nossa energia. Ou seja, o cachorrinho está latindo e ficamos preocupados com o cachorro, não conseguimos dormir porque aquilo nos incomoda. Perdemos o sono com o latido do cachorro. Assim também, algumas preocupações, elas se assemelham aos latidos dos caninos, invadindo o nosso coração, a nossa mente e nos fazendo perder o sono e a tranquilidade. O remédio mais eficaz para esse estado de angústia, em meio a esses estressores, talvez uma suposta depressão, é a confiança incondicional em Deus. Isso não significa que você não tem fé, mas que podemos recomeçar na resiliência da mesma e entender que Deus estende os seus braços de amor. Quando entendemos o que nos toma pelas mãos e tenta minar a nossa alegria, os nossos prazeres em meio à ansiedade, às preocupações, de forma antecipada, esse estágio de antecipar as coisas, porque a ansiedade é a tentativa de antecipar as coisas. Assim como depressão é excesso de passado nas preocupações que já ocorreram e, ao mesmo tempo, os estressores são os momentos oportunos diários. Observe, Deus ele nos convida em 1 Pedro capítulo 5, 7, reforçando o texto que inicialmente lemos com a seguinte orientação: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Somente Deus pode ver o fim desde o princípio. Para cada situação, ele já tem preparada a solução. Você pegou a ideia? Ele consegue ver o fim desde o princípio, mas nós não. Por isso ele nos chama a confiar nele. Ao mesmo tempo, Deus, ele é o grande artesão do nosso futuro. E ele deseja nos levar diante dele em oração, para que venha nos aliviar, através desse processo de solidificação espiritual e desenvolvimento, as cargas e preocupações diárias que temos. É nesse contexto que a inspiração também nos chama a atenção para a seguinte orientação. Observe o que está escrito no Caminho a Cristo, na página 100. Coisa alguma é grande demais para que ele, Deus, não possa suportar, pois é ele quem mantém os mundos e governa o universo. Nada do que de alguma forma diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que ele não perceba. Deus, ele percebe todas as coisas. Ele não virou as costas para nós. Fato é que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, nos mostram que Deus, ele deseja partilhar conosco o nosso dia a dia, ao nos orientar de que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que possamos escolher também estarmos com Ele. Como podemos concluir? Já de primeiro momento, o infinito amor de Deus nos convida da seguinte maneira: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o que está escrito em Mateus 11, 28. Veja esse convite do nosso Salvador. Segundo ponto, o Senhor também deseja nos orientar na seguinte direção: a sua promessa é alentadora, para que quando vivamos a experiência mesmo marcada pelas torturas e angústias em meio às neuroses expectativas, sofrendo com a carga opressiva dos cuidados da vida, nós podemos receber esse acolhimento espiritual e as bênçãos de Deus. Precisamos confiar. A confiança em Deus é o terceiro ponto, porque a confiança em Deus produz paz interior e alegria no coração. Veja, voltamos a repetir. Isso não significa que você não tenha fé. Não significa que você não seja uma pessoa cristã. Isso significa que nós somos seres biopsicossociais e oscilamos um momento ou outro e que não precisamos nos envergonhar. Pelo contrário, nós podemos ver em Pedro, em outros ícones espirituais, talvez Elias se embreando na caverna diante da perseguição, suposta perseguição de Jezabel, depois do embate no Monte Carmelo. Podemos ver tantos outros. Não cabe nos esgotar este assunto nesse momento de adoração, mas salientar que Deus estende os braços de amor e diz assim: confia em mim, eu quero te guiar. Que possamos permitir Deus nos conduzir da melhor maneira possível. E como disse
Pedro, de uma forma tão sublime e espiritual, lancemos de forma humilde todas as nossas ansiedades e inquietações nas mãos de Deus, confiando que Ele sabe o que está fazendo e Ele deseja fazer em nosso benefício. Assim, nós podemos ficar tranquilos e crer que Deus, Ele deseja nos resgatar em seus braços de amor. Portanto, podemos celebrar como os pássaros logo pela manhã. Podemos celebrar a vida cantando e louvando o nome do Deus eterno e entendendo que ninguém será deixado para trás e que dentro em breve tudo isso passará de uma forma absoluta quando o Senhor Jesus Cristo voltar e nos acolher em seus braços de amor junto com os seus anjos nas nuvens dos céus. Portanto, antes que isso aconteça, quero celebrar com você louvando o nome de Deus. Cantemos juntos. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Hoje opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus, Ele cuida, Ele nunca deixou de cuidar. Esse foi o hino que, antes de ir fazer teologia, a igreja, na minha igreja de origem, cantou na minha despedida. E eu me lembro do ancião dizendo assim: olha, não importa o que aconteça, onde você for, lembre-se, Deus cuidará de você. E Deus cuidou. Eu não estou transmitindo a minha experiência para você de forma absoluta, mas estou compartilhando a minha interação de mundo com a tua, nessa encruzilhada, procurando somar nessa abordagem espiritual. E é nesse contexto que eu posso olhar para trás e ver que, mais uma vez, Deus se mostra fiel na minha vida. Você consegue olhar para trás e ver Deus sendo fiel na tua vida? Deus cuidando de você? Talvez quando você esteve desempregado, talvez quando você esteve com um filho enfermo, talvez quando você perdeu um ente querido, talvez em meio a circunstâncias intrapessoais, naqueles dilemas que tentam nos minar a fé e a alegria e os prazeres da existência, como ressaltamos durante o transcurso da meditação. E você viu Deus te conduzindo. Esse mesmo Deus que estendeu os braços de amor para você, te abençoando, cuidando de você, é o mesmo Deus que quer te proteger e quer te colocar na presença dEle, não somente hoje, mas por todo sempre. Você crê? O nosso coração fica inquieto. Sabe por quê? Porque fomos criados por Deus e Ele estará inquieto até repousarmos nos braços de quem? De Deus. Repouse nos braços de Deus. Repouse nos braços do Pai e deixe Ele te acolher como um Deus misericordioso e amoroso e te mostrar as providências e as suas misericórdias de uma forma real e concreta. E que você possa compartilhar com aqueles que precisam conhecer o amor desse Deus eterno. Portanto, eu quero orar com você. Feche os olhos, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome e agradecemos pelo benefício da salvação, o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Obrigado, Senhor, por Tuas misericórdias,
teu cuidado. O Senhor cuida desse planeta, cuida do contexto no qual vivemos. Por que o Senhor não cuidaria de nós? É, portanto, que nesse momento estamos mais uma vez nos colocando em tuas mãos, porque somos teus adoradores, os teus filhos e tuas filhas em Cristo Jesus. Acordamos bem cedo, não para comer, para beber, para trabalhar e nem sequer procriar, mas entender que somos teus adoradores, os teus filhos, e existimos para te servir, não como escravos, mas como companheiros numa jornada espiritual. Afinal de contas, estamos num tour nesse mundo de pecado, e dentro em breve o fim chegará, o fim do pecado, mas não o fim dos salvos. E nós queremos nas tuas providências, e queremos dizer que nós te amamos hoje, e que estamos depositando em tuas mãos todas as nossas ansiedades e preocupações, porque o Senhor é um Deus providencial e amoroso. Louvado seja o teu nome. Nos acolha mais uma vez e conforte o nosso coração e me as tormentas dessa vida, porque nós entendemos, Pai, que acima das nuvens mais escuras que estão sobre a nossa cabeça há um sol da justiça, Cristo Jesus, que nos mostra o real amor divino. Amém e amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.